Esse é o podcast Modernidades. Semana, uma conversa leve e realista sobre carreira e maternidade. Com Priscila Moura, eu, Bia Schwartz, e nossa convidada de hoje, doutora Carolina Loyola Preste Ferrugini, filha do atlético casal Evane Geraldo, esposa do Alencar, mãe leoa do Antônio e do Augusto, médica formada pela UFES, onde hoje também é professora, ginecologista, obstetra e mastologista, mestre em medicina e doutora em doenças infecciosas, chefe da unidade de saúde da mulher do Hospital das Clínicas, coordenadora da obstetrícia da maternidade do Hospital Santa Rita, diretora científica do Sogóis, dona de um closet invejável, de um bom gosto incrível para compor mesas e receber pessoas. Ela é doce, forte, muito determinada e generosa. Ela é solista e tem uma virtude rara hoje em dia. Ela trata pessoas como pessoas. Bem-vinda, Carol. Ai, obrigada, gente. Nossa, quantas palavras lindas. É um prazer eu estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha um bom papo. Quantas palavras lindas e quanto currículo, né? Não, eu ia falar. Priscila, ela existe? Ela não, existe? porque quando eu fui escrevendo, eu fiquei assim, gente, vai ficar enorme, vou tirar alguma coisa. Eu não vou tirar isso. Eu não vou tirar aqui, ó. Eu não vou falar que ela não tem doutorado. Não tá. Ih, Carol, que currículo. Esquece que eu sou tímida também, tá? Eu não falei isso. Você gosta muito de estudar? Gosto. Eu sempre gostei, desde que me entendo por gente, assim. Sempre fui muito competitiva, assim, comigo mesma e com as pessoas também. Então, eu sempre quis tirar nota boa. Então, assim, provar pra mim mesmo que eu poderia, né? Tirar 10 na prova. Se eu não tirasse 10, se eu não soubesse uma questão na hora de responder a prova, nossa. Eu acho que eu me lembro de uma prova que eu não sabia responder uma questão. Já errei várias, lógico. Mas de não saber, sabe? Uma. E eu me culpei tanto que eu não me esqueço desse episódio. Até hoje, assim. Você nem inventou? Não, eu não consegui inventar, porque eu não sabia, né? Então, assim, errar, ok, já errei várias coisas, mas assim, eu não sabia falar, me cobrava muito. E gosto, eu tenho prazer, assim, em estudar, em estar nessa vida acadêmica. Na verdade, eu nunca pensei que eu pudesse conquistar o que eu conquistei, sabe? Assim, se você me perguntasse, nossa, se eu ia passar no vestibular, eu achava que talvez eu não pudesse, né? Só você que achava que talvez não pudesse. Mas, assim, eu estudava numa escola pequena, que era da minha família. Então, assim, tinha sempre aqueles comentáriozinhos assim, só é boa aluna porque é neta da diretora, né? Tem, né? Criança, né? Eu era muito criança. Sim. Saí de lá com 13 anos que eu formei. Mas eu sempre fui muito estudiosa, muito aplicada. E eu lembro que, assim, minha vida mudou quando eu passei no vestibular, né? Assim, que eu vi que o meu esforço não era, né, em vão, que eu realmente merecia estar ali. Eu lembro como se fosse hoje do rosto dos meus pais, da minha irmã, do meu irmão pulando na sala, todo mundo comemorando comigo, que eu sou a filha mais velha, né? Não era então... vestibular, era medicina na federal, né? Então, assim, é o vestibular, né? E aí, só que assim, era um sonho tão distante eu estar ali, que hoje eu não acredito. Assim, se eu penso, assim, aquela menina... pensar que hoje ela ia ser chefe ali da ginecologia e obstetrícia, né? Tem 5 anos que eu exerço esse cargo de chefia. E eu não tenho ninguém médico na minha família, né? E eu fiz medicina por causa do meu pai. Meu pai é engenheiro da Vale. E ele sempre tinha muito medo de ser mandado embora, aquele negócio, né, de funcionário, aquele estresse. E ele sempre foi o provedor. Nossa casa, minha mãe sempre trabalhou, mas meu pai era o provedor. Ele tinha muito medo de ser demitido. Tinha várias pessoas na nossa rua onde a gente morava, que eram funcionários da Cezan, né? Eram sempre trabalhadores de empresas grandes, assim, e vários foram demitidos na época, né? O padrão de vida cai. E meu pai sempre foi muito estressado. E ele sempre colocou na minha cabeça, porque eu era a filha mais velha, então essa que eu via, né? Que, assim, eu tinha que ser médica, que tinha que ser médica. E eu nem queria, eu queria ser igual meu pai, né? Eu sempre gostei de exatas, eu queria ser engenheira. Nem sabia o que era ser engenheira. Mas eu queria ser engenheira. E... acabei fazendo medicina total por influência dele. Agradeço a ele pela influência, porque eu não me arrependo. Mas é engraçado que a vida vai te levando, às vezes, para outros caminhos. Hoje eu sou menos médica. E eu sou muito... Na verdade, antes de eu ser professora, eu já era mais professora. Eu já ensinava mais medicina do que fazer medicina. E eu sempre gostei desse ambiente da escola, porque minha família tem escola, né? Minha avó é pedagoga. Aí E você é exigente com seus alunos igual
Você é exigente com você? E eles gostam de você exigente ou eles sofrem muito? Então, eu acho que... A gente vai abrir direito de resposta aqui, tá, gente? Se quiser se pronunciar. Então, eu sou exigente porque eu tô formando médicos, né? Eu não tô formando... Eu não tô na... Não dá pra errar, né? A gente não tem outra chance. E outra coisa, quando eles passam por mim... Agora não, que eu tô na graduação, eu peguei alunos de 8º período ainda e 7º um pouquinho. Mas a maioria dos alunos que passam por mim, eles já estão no 11º período. Ou seja, 12º e acabou. 6 meses depois, eles são médicos. Então, assim, eu costumo ser exigente, sim. Já é pra cometer erros. Isso, assim, diferentes. não dá pra gente aliviar, né? Mas, assim, eu tô ali... Eu gosto muito de estar ali, então eu acho que o nosso ambiente é leve. Assim, apesar da gente ter cobrança normal, nosso ambiente é leve, é descontraído. Seus pais colocavam pra você, assim, que você tinha que ter sua carreira, igual você falou, seu pai, engenheiro, sempre... Sempre, lavagem sua cerebral. independência financeira. Minha mãe e meu pai. Minha mãe e meu pai. Meu filho, você tem que ser independente, tem que ser independente. Funcionou. Funcionou. Mas, Carol, conta pra gente, por que você escolheu a GO e a ginecologia e depois você foi pra mastologia? Então, a ginecologia, eu sempre gostei, assim, eu me identificava como pessoa, como paciente, sabe? Eu achava que, primeiro, eu gosto de cuidar de mulher. Homem é meio chato quando fica doente, né, gente? Homem reclama muito, não gosto. É difícil lidar, não tenho muita paciência. Então, as mulheres são muito melhores de lidar na vida, eu acho. Então, eu sempre gostei de cuidar de mulher. E a vida mandou dois filhos. A vida é ótima, assim. Só. Ah, não quer cuidar de homem? Não, é isso aí. Então, eu sempre... E quando eu tinha uns 15 anos, eu fiz um ultrassom. E a médica falou que eu tinha ovário policístico. E ela falou de um jeito que me marcou um pouco, assim. Eu achei que eu fosse ter um problema. E eu até tive, mas nem era por causa disso, sabe? Pra ter filho. E parece que, sei lá, eu tinha um feeling de que eu tinha que ser ginecologista até pra cuidar de mim, sabe? Uhum. Então, eu entrei na faculdade já sabendo e gostando de ginecologia. Mas, assim, na época, a ginecologia e a obstetrícia era uma especialidade que escravizava muito o médico. Tipo, não tinha vida. Não, hoje você tem opção ainda. Existe plantão obstétrico, não existia naquela época, né? Entendi. Hoje em dia, Você pode ser só ginecologista? Pode, sempre pôde. Mas antigamente o mercado era... Você ficava muito refém do paciente. Hoje em dia, se você quiser... A paciente, ela tem a opção de ir no hospital ganhar bebê com o médico que está no hospital. Antigamente não existiam esses hospitais privados. Assim. Então, se você tivesse sua paciente, ela era sua. Então, todos os ginecologistas que eu encontrava falavam, nossa, você vai fazer? Você não vai ter vida. Aí eu sempre falava assim, mas você escolheu, né? E a mastologia? Nunca gostei, não gostava. E eu vou falar a verdade, por que eu fiz mastologia. Eu era casada, né? Você sabe disso. Meu casamento agora é o meu 2º casamento. E eu queria me separar. Queria muito me separar e eu não tinha coragem, assim. Eu tinha medo, né, de perder minhas amizades. Nossa, gente, vou chorar, hein? Ah, que bom! Ah, eu espero que sim, porque normalmente eu choro sozinha. Assim, porque eu tinha uma vida, né? Você tem uma vida... Namoro muito, muito longo, né? 11 anos com a pessoa e tudo, mas eu não tava feliz, eu acho que nem a pessoa. E eu queria muito me sair daquele relacionamento, mas foi muito difícil. E eu tava nesse hospital, que era a minha 2ª casa. Você vai todo dia pro lugar. Você tem amigos ali. E eu pensei, cara, eu vou me separar. E eu vou sair daqui. Eu vou perder tudo, né? Eu vou perder... Muita Por que ruptura, né? você Eu ia acabar sair? a residência. Eu tava acabando a residência, eu tava no meu RT. Encerrar 2 ciclos, né? O casamento. Eu falei, quem vão ser meus amigos, né? Porque você perde uma família, que é... Quando você é residente, você fica enfiado no hospital o dia inteiro. Você tem aqueles amigos ali, os seus professores, você toma café com eles, almoça você tinha com eles 2 todo portos dia. E você ia... Eu ia perder todos. E foi... Eu só fiz mastologia por causa disso, gente. Então, eu falei, eu preciso fazer outra residência. E eu não queria sair daqui. E aí, eu fiz a prova, passei. E eu me apaixonei pela mastologia. A mastologia é uma especialidade fantástica. Uma especialidade totalmente diferente da ginecologia. Você lida com paciente oncológico. O paciente oncológico é um paciente, assim, que te entrega muito de experiência de vida, assim. Um paciente que se vê com uma doença que ameaçadora a vida. Nem todos vão morrer, claro. Mas o diagnóstico do câncer bate em qualquer pessoa. As máscaras caem todas, né? Todas. Então, são pessoas, assim... Estão inteiras ali pra você, inteiras. né? E aí...
Mas hoje você atende como ginecologista ou você... Porque eu vi que você tem vários cargos de direção de hospital, enfim, professora. Você também atende como médica? Não, você Clínica? está mais nesses... Então, eu atendo lá no hospital com os alunos. Então, assim, eu não tenho meu consultório Hospital mais. escola. Ah, entendi. Eu tive consultório e tudo. Aí eu era cooperada de um plano de saúde, atendi. Aí veio a pandemia. Veio 2020, eu comecei a rever um pouco a minha vida, né? Todo mundo acho que revê um pouco a vida. E eu tinha um bebê de 6 meses, um outro de 3 anos e pouco. E eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu tinha certeza, eu tava voltando de licença maternidade, A pessoa né? que tem 2 bebês não pode morrer, né? Então, Desculpa, não, mas pode. assim, na pandemia, né, gente? Parecia que tava chegando o apocalipse, né? Eu acabei batendo aqui. E eu falei, nossa, e eu trabalhava o tempo inteiro, 24 horas não, 12 horas por dia quase, e tinha pouco tempo com as crianças. Aí eu decidi sair do consultório, fechar de vez, sair do plano, sair de tudo e ficar concentrada só no hospital, que é o que eu gostava. Foi a melhor decisão que eu fiz, assim, pra minha família e pra mim também. Querendo ou não, ainda que a renda não se mantenha, você tem uma estabilidade, você tem uma Sim. qualidade de vida, você Mas posso tem falar esse outras negócio de entregas. renda? Quando você junta vínculos, a gente fica fazendo um monte de coisa. Você paga tanto imposto nesse país. Quando você vê, quando eu vi... Aquele montante, o que afunila, ia né? tudo no imposto de renda. Então, a minha renda continua a mesma. É incrível isso. Inacreditável. Mas eu trabalhava mais de graça, praticamente. E olha que legal, Carol, você tá ali na ginecologia obstetrícia, com vida, chegando, alegrias, comemorações, em grande parte, nascimentos, e do outro lado, Sim. más notícias. Eu me lembro de uma situação, na minha última gestação, eu tava com baixa ferritina, e eu fui fazer uma medicação intravenosa, que a gente faz onde as pessoas tomam químio. E eu tava saindo de casa, o Dimitri até me alertou, falou, ó, se prepara, porque você vai chegar lá num ambiente que não é legal. Mas eu pensei assim, mas de repente eu levo um pouco de alegria para aquele ambiente. Mas quando eu cheguei, eu fiquei desconfortável. Que quando eu entrei, primeiro que as pessoas me olharam, tipo assim, será que ela tá grávida com câncer? Sim, Aí eu, ei, a moça, você, de repente falou uma coisa mais alta. E eu fiquei olhando em volta. Tinha gente com a touca, tinha gente... E eu fiquei assim, gente, que paradoxo eu aqui, né? Eu sou a cara da vida, muito barriguda eu já tava. E as pessoas ali, mas enfim, eles estavam todos muito entrosados, aparentemente já tinham uma relação, e estava um clima bonito, e era um lugar lindo, com uma vista bonita. Eles tentam, né, colocar um ambiente bom. Mas eu fiquei com aquela reflexão ali. E acho que você deve fazer isso com frequência, né? Sim, sim. Tipo, ai meu Deus, saí da oncologia, tô precisando ver um bebê nascendo. Pra dar uma... É totalmente diferente. E são pacientes totalmente diferentes. As expectativas são totalmente diferentes. Mas pro profissional, ele não espera nada de você. Ele sabe que ele tem câncer. Sabe? Ele não espera nada de você. Ele sabe que ele tá doente. Então, ele só espera o acolhimento que você vai dar, né? E se você fizer qualquer coisa, se ele se curar, independente de você, porque não é a gente que cura ninguém, você vai ser aquela pessoa assim, nossa, assim, médica maravilhosa que me curou. Não fui eu. Ok, estou fazendo só o meu trabalho. Do outro lado, eu trabalho numa maternidade de alto risco. Então, eu quase não vejo, assim, gestações tranquilas, né? São gestações sempre acompanhadas com muitos problemas. Na obstetrícia, nada pode dar errado. Nada. Você tá ali formando uma família. Não existe essa chance de ninguém faltar, né? Nem o bebê, nem a mãe. Então, assim, é uma especialidade, pra mim, muito mais tensa como profissional. Eu preciso de entregar uma família feliz, que vá pra casa. E a expectativa do paciente é toda depositada no médico. E tem muitas coisas que fogem do nosso controle e que não dependem da gente. Então, eu vou te falar que a especialidade pro médico de trazer a vida, ela é muito mais pesada. Muito mais carregada, assim. Pra mim, como médica, sempre foi. Porque não pode dar errado e dá. Às vezes dá errado. Às vezes uma mulher vai perder o útero, às vezes um bebê vai a óbito, ou vai ficar com alguma sequela. Às vezes ele tem alguma malformação e você tem que dar essa notícia pra mãe. Às vezes ela vai perder aquele bebê na barriga. E ninguém engravida pra passar por isso. Você engravida só pensando que tudo vai dar certo. Mas a gente, como médico, sabe que não é assim. Muitas vezes algumas coisas vão dar errado. Então, pro médico,
É claro, eu não lido muito com a perda do paciente oncológico, eu não cuido dessa parte, tá, gente? Claro. Então, assim, eu faço mais a parte cirúrgica, então é uma parte muito mais tranquila, né? Lógico que a gente cria o vínculo com o paciente e quando ele se vai é muito doloroso. Mas a perda numa situação da obstetrícia é muito mais catastrófica, porque é inesperada também, né? inesperada. A pessoa, né, querendo ou não, quando você tem uma doença, você se prepara para aquilo, né? E na obstetrícia não, ninguém engravida para se preparar para uma perda, né? Não existe isso. E quando você se tornou ginecologista, obstetra, você não tinha filho, Não. né? Você imaginava como era estar naquela situação. Sim, E hoje, programava, né? quando você já... Você sentiu que mudou muita coisa a visão daquela parturiente, daquela gestante, Totalmente, daquela... gente. Muda tudo. Eu acho que todo médico devia ser paciente, para começar. Não só ter filho, assim. Ser um paciente muda tudo na visão do médico. Você deitar naquela mesa de cirurgia, com aquelas pessoas conversando, que incomoda o paciente, e a gente conversa, porque a nossa dia a dia, eu falo pros alunos, eu falei, gente, para de conversar na sala, a pessoa vai receber o filho dela. Ela tá ali no momento dela. E fica aquela conversa falando do que comeram no almoço, né? Que eu vou malhar depois. Não é o momento. Mas a gente fala, não é por mal, né? Porque ali nasce um, outro, num plantão. O paciente tá ali aquele dia, mas vocês estão todos os dias, toda hora, né? E entra um, sai outro, entra outro, sai outro. Mas a dela é o momento da vida dela. E a gente não tem muita noção. E depois que você vira paciente, você enxerga muito mais coisas do que você acha. Assim, então, empatia. É igual você vê uma mãe segurando uma criança no colo quando você não tem filho. Você não sabe o perrengue que é segurar uma criança no colo com uma bolsa e sair sozinho com a criança, não é? É assim, ser o paciente obstétrico é a mesma coisa. Então, a gente muda totalmente, gente. A gente melhora muito, assim, como médico, como um profissional para cuidar das pessoas. Eu acho que todo médico devia se internar um dia. Não precisa ter filho, não. Você teve dificuldade de engravidar? Tive. E como é que foi essa jornada? Foi bem longa. Eu penso que na minha vida tudo que eu fiz foi para eu ser mãe. Tudo que eu me preparei, tudo que eu estudei na minha vida foi para os meus filhos nascerem. Não tenho dúvida, assim, de que Deus faz essas coisas, sabe? Assim, mas você não tinha dúvida se queria ou não ter filho, então? Não, eu você tinha sempre certeza. quis ser mãe. Eu nunca quis ser médica, eu queria ser mãe. Quando eu era criança, eu pensava que quando eu tivesse 30 anos eu ia ter 3 filhos, igual a minha mãe. Minha mãe, com 30 anos, ela tinha 3 filhos. Então, eu tinha certeza disso. E aí... Engenheira da Vale, ter casado 3 filhos. E aí, quando eu terminei minha faculdade, fiz minha residência, casei uma vez, não deu certo. Quase não me separei do meu primeiro casamento porque eu queria ser mãe. E eu pensava que se eu me separasse, talvez eu não fosse mãe. Porque não ia dar tempo de eu arranjar outro namorado, né? A gente coloca, não, até conhecer alguém, noivar, namorar, Isso, noivar, aí casar, eu já vou estar na menopausa, né? Pensei. Começa a fazer conta de óvulo, né? Isso, exatamente. Mas eu falei, não, vai dar tudo certo. E aí eu falei, vai dar tudo certo. E aí eu conheci o meu marido, que queria tanto ter um filho quanto eu, assim. Encontrei a pessoa, tipo, é essa pessoa. Ele quer tanto ter um filho quanto eu. Então, a gente se achou. E a gente começou a tentar engravidar logo, assim, porque ele já tinha... Quantos anos você tinha? 30. E ele tinha 35, 36. Ia fazer 36. E aí foi uma idade ok, 30 anos, beleza, né? Mas eu acho que eu sabia que eu ia ter dificuldade, sabe? Acho que aquela médica lá dos 15 anos ecoou na sua colocou cabeça. alguma coisa na minha cabeça. E todo mundo tem ovário policístico, né? Todo mundo, exatamente. É muito comum. E aí, foi um ano. Depois de um ano, eu falei, não, vou começar a ir procurar, né, ajuda pra engravidar, porque já deu. E aí, eu fui numa pessoa, não me identifiquei muito. Até que eu achei uma médica maravilhosa, que é a Letícia, que, na verdade, ela não foi uma médica, ela foi uma mãe pra mim, assim. Ela é maravilhosa. Eu lembro que eu liguei pra uma amiga minha, Ju, ela tava de plantão pra contar que eu tinha ido uma consulta e tal, chorei, fiquei triste e tal, e a Letícia tava operando uma paciente com ela numa parte. Aí ela falou, Carol, ela nem me conhecia, mas já ouviu falar, né, ginecologista, todo mundo conhece todo mundo. Fala pra ela lá em mim. Fala pra ela em mim, fala pra ela. E aí ela falou, a Letícia aqui do meu lado, falou pra você ir nela. Doidinha.
Sim. Mas Letícia, Letícia vai vir aqui, gente, doidinha. Ela fala mais rápido do que eu. Sim, Nossa. Mas eu devo a minha família àquela mulher, porque Maravilhoso. no meu caso, assim, todo mundo falava, ai, isso não é nada não, você vai engravidar. E todo mundo queria fazer as mesmas coisas, né? Eu falei, não, eu não vou engravidar assim, tem alguma coisa, eu sei que isso aqui tá atrapalhando. Aí as pessoas falam, não, isso não tá atrapalhando, é seu óvulo. Mas eu era super jovem, não tinha motivo pra ser óvulo. E ela, ela me ouvia, entendeu? Como eu era médica também, então ela discutia comigo, ela aceitava as minhas opiniões, enquanto as outras pessoas se fecharam muito pra isso, entendeu? Então a gente fez esse menino juntos. Eu, ela e a Alencar. Sim, foram 3 anos de tratamento. Foi muito pesado, assim. Eu quase E você desisti. tinha o quê? Nada, basicamente. Mas eu Não tinha... tem um diagnóstico fechado? Não tinha um diagnóstico. Eu tinha um endométrio, que é aquela camadinha que implanta o bebê, mais fino do que no livro fala que deveria estar. Mas muitas gestações ocorrem apesar de estar fininho assim. Então, a gente fala que tem que estar entre 7 e 8 milímetros o endométrio, o meu ficava 4, 5. Aí a gente atribuiu o uso prolongado de anticoncepcional, né? De eu ser longilínea, mais magra, pouco estrogênio circulante e tudo. E aí, eu e a Lê começamos a estudar, depois de várias falhas, assim. A gente fez 5 FIVs, 3 numa clínica, 2 em outra. Aí, a primeira vez que eu fiz estímulo, eu tive muitos óvulos, muitos embriões. Na segunda vez, já nem tantos. Na terceira vez, só 4. Aí, eu comecei a ficar meio preocupada, que a idade... Quando você faz tratamento pra engravidar, tudo você tem que esperar um mês. Tudo. Ah, eu vou fazer um exame, tem que esperar o mês que vem. Vou fazer não sei o quê, mês que vem. Pra começar, não sei o quê, mês que vem. E aí você vai ficando mais velha, entendeu? E aí eu falei, não, agora eu não vou mais transferir embrião sem trabalhar esse meu endométrio. Aí eu falei com a Lei, ela falou, porque não. é um rio de dinheiro, né, Carol? Um rio. É muito dinheiro, Na né? época, eu comecei a fazer as contas, assim. Aí chegou numa hora, eu parei, porque eu tinha o meu apartamento todo financiado, a gente não tinha nada, eu e meu marido, e todo o dinheiro que a gente ganhava, a gente botava ali. Sem dó, porque pra mim era mais importante pra ele também. Mas se a gente... Isso começou 9, 10 anos atrás, né? E depois foi até... O Antônio tem 6 anos hoje. Depois dos 250 mil, eu parei de contar. Entendeu? Não foi 250 mil de uma vez durante esses anos, mas é muito dinheiro. Assim, aí isso aqui dá 10 mil, tudo era 10, não era 1000, era 10. Aí eu falei com a Lei que eu ia congelar os meus embriões, esses últimos da punção, e que eu só ia transferir se eu tivesse um endométrio melhor. Eu falei, não vou mais. Todo mundo fala que é o óvulo, mas eu acho que é o endométrio, e ela achava também. Aí ela fez um mestrado na Espanha, mandou e-mail para um professor dela, ele conversou com a gente. Eu também me correspondi com um médico lá de Taiwan. Ele mandou várias opiniões, várias dicas. E disse que lá tem pessoas magras também, né? Então, mais endométrios finos como eu. Assim, a gente pensou, assim, uma população mais... E aí, eu lembro que a gente começou a fazer uma coisa muito doida, gente. Ninguém pode fazer o que eu fiz, que tomando um monte de estrogênio. Só fazia porque é a minha responsabilidade, né? E aí eu ia dosando e ela me ajudando, eu ia dosando pra ver a dose que a gente ia chegar, que era a melhor dose pra mim. E muito efeito colateral? Eu não tinha nada. Nossa, isso daí, eu sou muito sortuda. Eu não tenho efeito colateral com nada quase, assim. Muito tranquilo. Eu tomava, assim, 10 comprimidos de uma vez. E não sentia nada, assim. Ficava inchado um pouco, mas assim, bobagem. E aí eu fiz um ciclo, a gente tomava estrogênio em alta dose, fazia não sei o que, lá. E a gente ia fazer uma biópsia de endométrio. Tinha programado fazer essa biópsia e mandar para um estudo genético que mandava para fora e tal. E aí eu lembro que quando eu engravidei foi assim, a gente tinha feito uma injeção de um produto dentro do meu útero com catéter de inseminação de gato, que eu comprei na internet. Tem risco de alguém ser presa, né? Você pode... Não, eu ia... Era um produto que você usa em paciente que faz quimioterapia. Gente, vai receber 1 milhão de directs perguntando, gente, qual é a canoa do gato? Misericórdia. Já me mandaram, porque eu já falei uma vez com a Lê numa live, já várias pessoas me perguntaram. Eu não passo essa receita pra ninguém, porque eu morro de medo de alguém copiar e dar errado. Eu comprei esse... Tem uns estudos, assim, uns relatos de casos que se você injeta dentro do útero, poderia espessar. É uma medicação que você injeta na veia pra estimular a pessoa que tem leucopenia, que faz quimioterapia e faz leucopenia, né?
E aí a gente entrou dentro do útero, tinha uma expectativa que ia dar tudo certo. E aí fomos medir o endométrio e não deu certo, assim, foi muito frustrante. Aí eu tinha comprado 2 ampolas, eu falei, nem quero injetar outra não. Falei pra ela, não quero. Vamos preparar e vamos fazer a biópsia mês que vem. Devolve pro Mercado Livre essa ampola. Não, comprei numa farmácia mesmo. Comprei no Mercado Livre e o catéter do gato. Foi no Mercado Livre mesmo, gente. Foi, não, muito Disse bem. a médica com doutorado. E aí, Descartou a segunda ampola. descartei a segunda ampola. Aí eu falei, não, vamos preparar. Aí eu comecei a tomar o estrogênio, já sabia a dose, já sabia quantos dias que demorava pro meu endométrio ficar secretor, que era quando eu tinha que, né, biopsiar, eu já sabia tudo. Só que, assim, normalmente você faz esse acompanhamento de ultrassom seriado. Aí eu falei, não vou fazer não. No 11º dia, que é o dia lá, eu vou lá e faço a biópsia no consultório da Lei, né? Aí ela me ligou, menina, sou doida, você não vai vir aqui pra te ver? Eu falei, não vou. Dia D11 eu vou aí e a gente faz. Ela, ai, você é muito rebelde, não sei o quê. Tá bom. Aí fui no dia 11. Quando eu cheguei lá, ela fez instrução. Ela falou, nós não vamos fazer biópsia. Queria. Nossa, o endométrio tá ótimo. Tava 7,5, eu lembro. Que só chegava em 6 e pouco. Aí comecei a chorar. Eu falei, não quero fazer a biópsia. Por favor. Aí ela falou, não, a gente não pode perder esse endométrio. A gente pode nunca mais ter ele. E agora você é só médica, você vai ter que me obedecer. Aí ela compra sua passagem, porque a gente fez em Belo Horizonte. Pode comprar sua passagem, começar a progesterona, que daqui a 5 dias a gente vai transferir. Aí eu falei, então, eu queria transferir num dia depois, porque a gente ia fazer essa biópsia pra ver se a gente estava transferindo no dia certo, né? Porque algumas pessoas têm que transferir um dia antes ou um dia depois, uma coisa assim. Ela falou, deixa eu falar com o médico de lá, se ele concordar, tudo bem. Aí ela ligou, discutiu com ele e falou assim, não, tudo bem, aceito. Vamos transferir, em vez de no 6º, né? Você toma 5 dias 6º, vamos transferir no 7º. Combinado. Passagem, fui, e aí, Antônio. E como é que foi quando você pegou? Porque assim, você teve alguns positivos, né? Eu tive uma gravidez química só. Positivou e negativou depois. Eu nunca tive grávida. E quando você pegou o positivo? Nossa. E, assim, Você ficou com vontade de se embrulhar no plástico bolha, assim, pra tipo, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. Não, eu fiquei muito... Eu não aproveitei minha primeira gravidez. Eu sempre achei que eu ia perder o meu bebê. Não achava que eu fosse levar ele pra casa. Olha. E eu falei primeiro pra Letícia que foi meu marido. Porque esse filho também era dela, a hora? Com certeza, a gente fez a 3. E isso foi na primeira gravidez. Primeira. E a segunda? Não, aí teve a primeira e falou, não vou mais fazer tratamento, né? Não, aí eu falei, nunca mais vou usar anticoncepcional na minha vida, né? Pelo amor de Deus, porque, né? Se eu engravidar, graças a Deus, engravidei. Mas eu não acreditava. Zero expectativa. Aí eu tinha 2 embriões congelados. Antônio foi um bebê, assim, e me deu muito trabalho. Assim, até os 5 meses eu não saía de casa. Ele chorava descontroladamente, ele suava frio, ele tinha cólicas de se contorcer, teve a pele verde, evacuava sangue. Então, assim, chorava sem parar. Então, até parece que eu ia pensar em outro filho, né? Então, assim, mas eu amamentei até os 2 anos e até 1 ano eu não menstruei. Então, eu sabia que eu não ia engravidar também. Aí eu falei, não vou tomar mais pílula e tal, tudo bem. Aí, mas eu não achava que eu fosse engravidar. A gente comprou uma viagem pra Europa, eu e ela cá. A gente não tinha viajado nada, né? Porque a gente só tinha tentado engravidar, a gente nunca tinha viajado junto. Aí o Antônio já tava mais maiorzinho, assim, mais tranquilo. Eu falei, vamos deixar com nossos pais, vamos pra Europa. Fizemos um roteiro maravilhoso, Itália, França. Compramos em dezembro, a gente ia viajar em abril. Aí em janeiro eu engravidei. E esse filho, primeiro, tão desejado, tão esperado, tão planejado, em algum momento, depois que você teve ele, você pensou em parar de trabalhar para se dedicar e ficar em casa e cuidar melhor e estar presente? Com a PLV, com tudo. Não, gente, nunca Eu pensei. lembro de um relato seu, eu até tentei hoje procurar, você falando da questão da ponte. Acho que a sua mãe estava ficando lá, né? Você trabalhava em Vila Vitória e ele em Vila Velha. E você falando de como era, assim, você saía de casa para encontrar ele e a ponte engarrafada. Aí você ficava, meu Deus, 40 minutos a mais para ver meu filho, 50 minutos a ver meu filho. E aí você ligava para ela e ele tava chorando, ela falava, tá tudo bem. E ele Não, o primeiro ano do Antônio, gente, Quanto tempo você teve de licença? 7 meses. 6 meses mais 1 mês de férias, né? Foi bastante. Na verdade, Mas você em nenhum momento pensou, tipo, eu vou pedir um afastamento, alguma coisa, para você queria voltar? eu queria voltar. Porque aquilo ali de falar só da criança, só de... A gente sente uma falta de ser pessoa, de né? ser pessoa. É isso que eu falo. Eu falo... E a gente não se prepara pra isso. Ninguém prepara a gente pra isso. Não.
Porque só falo da parte boa. É maravilhoso ser mãe, gente. Não tô reclamando de ser mãe, assim. É a melhor coisa que aconteceu na minha vida, assim. Eu lutei muito pra ter meus filhos, são a melhor coisa. Mas é fato que você deixa de existir para ser uma pessoa que tá ali pra manter aquele bebê vivo. E eu sempre tive uma vida muito egoísta, só pra mim. Eu só vivia pra mim. Era só pra mim, não era ninguém. De repente, eu podia estar com vontade no banheiro, tomar banho, comer. Não importava o que eu tivesse com vontade. Eu E tinha ainda que que servir essa criança que tava chorando o tempo inteiro. E ainda que o Alencar fosse bem Sim, bem mas presente, ele, né? ele Bem trabalhava, né? Ficava o dia todo fora e chegava, assim, né? Me ajudava com o bebê, mas assim, os meus filhos mamavam incontrolavelmente de 5 em 5 minutos os 2 anos que eles mamaram. E o tempo meus que eles também. estavam comigo era o tempo inteiro querendo um golinho. Entendeu? Então era sempre no meu colo. Então, Ainda tem que ouvir coitada. aquelas coisas, tipo, ele tá te fazendo de chupeta. É, me fazia mesmo, mas tudo bem, né? Eu tô aqui pra isso. E então, assim, por mais que qualquer pessoa quisesse me ajudar, Era difícil. era difícil. Então, assim, eu tava doida. Mas como é que foi pra voltar? Ele com voltar. 7 meses. Eu tava doida pra voltar. Ainda com a PLV. Porque, assim, era a minha desculpa, né? Tipo, agora eu tenho que voltar. Mas você mudou sua dieta também por causa da PLV dele? Mudei, eu fiquei assim, Nada, ó. Eu imagina. fiquei... Quando ele tinha 3 meses, que a gente descobriu... Tudo tem proteína do leite, gente. Tudo. E era leite, soja. Como ele tava muito inflamado, muito, ele já tava tendo diarreia com sangue, e ele só mamava no peito. Uma criança de 3 meses sangrando, né? Culpa minha. Culpa minha, exatamente. E aí, eu tive que tirar leite, soja, nuts e frutos do mar. Não podia comer Nada. gelo. Eu lembro que minha mãe foi lá pra casa. Eu chorava. Aí minha mãe foi lá pra casa. A gente abriu todos os meus armários. Tiramos tudo, lemos todos os rótulos. E tudo tem leite, Fizemos gente. sacos, assim, de Presunto, coisas. Ela leite. levou... Não, a gente comprou liquidificador novo. Panelas novas. Becel azul. Todos os... Não comia. Eu fazia hummus pra comer de manteiga. Hummus, eu fazia. Aí minha mãe fez uma sopinha pra mim. Aquele negócio de mãe, né? E a partir daí eu entrei nessa dieta. E eu nunca fiz dieta na vida, né? Porque eu sempre fui magra. Nunca precisei de fazer dieta. E isso mudou? Você conseguiu melhorar o problema do seu filho? Melhorou. E o Antônio, ele não tomava nenhum leite. Assim, ele não tomava não só nenhum leite, como nem o meu leite, se eu saísse, ele tomava na mamadeira, nem no copo, nem nada. Ele vomitava. Eu Então, a não sei o única que era. forma de alimentação era você, a única fonte. Amamentar, então não dava. Se eu deixasse o leite saísse, ele não tomava. E tanto quando eu voltei de licença, a minha mãe me contou isso depois. Ela falou assim, nossa, ele chorava de fome e depois dormia. Porque ele não bebia o leite. Eu tinha Mas ele muito comia? leite. Então, eu já Porque tinha você começado volta- a comer, mas tentou comia se mal, né? alimentar. Criança de 6 meses e meio, 7 meses, come mal, né? Ainda mama muito. E ele não comia. E ela não te contava. Não. Mas aí quando você chegava, você conseguia amamentar ele. Aí eu Ele chegava, tomava. olha só, eu deixava 2 vezes por semana na casa da minha mãe e 3 vezes na casa da minha sogra, que mora mais pertinho de mim. Aí, quando eu deixava na casa da minha mãe, saía do hospital, que é em Maruípe, passava na casa da minha mãe, que é na Mar da Praia, pra pegar ele. Aí, quando eu chegava, eu saía de lá 7h15 da noite. Saía com ele 6 e pouco, deixava lá, né? Porque eu ficava de 7 a 7h15. Aí, saía pra casa da minha mãe. Quando eu chegava, ele só queria mamar, né? Tipo, ele... Aí, eu ficava lá, amamentava um pouco, deixava ele mamar e tal. E ia, porque eu tinha que pegar a terceira ponte. E aí, eu botava na cadeirinha. E o menino chorava. Da hora que eu botava na cadeirinha, Até da hora de eu chegar em casa. O meu também. Sabia que eu cheguei um dia na ponte, eu falei assim... Eu não planejei isso, mas eu pensei assim... Se eu caísse da ponte, ele ia parar de chorar. Eu não pensei, vou cair da ponte, assim... Mas Sim. tudo na vida... Eu imagino, porque o choro do filho, ele entra na nossa mente. Tem uma pesquisa que fala que o choro... O barulho que mais perturba o cérebro humano é um choro de bebê. De bebê, não. Porque tem não muitas tenho dúvida. coisas, né? Não, É e o a som, gente tem o uma ruído, o angústia, sofrimento, né? Porque é uma angústia. coisa assim, eu não consigo solucionar o Sim, problema ele do tá meu sofrendo, filho, né? é. Ele tá sofrendo. E ele chorava de vomitar. Aí eu virei logo a cadeirinha pra frente, porque ele sempre foi grandão. Virei, mas assim, nada funcionou. Aí eu lembro que quando deu 1 ano, eu falei, chega, eu vou botar na creche. Mas pra eu ficar ponte, mesmo com a minha mãe pra me ajudar. E o menino ficou doente. Aí eu queria tirar da creche, mas Gente, aquele negócio... Batalha atrás de batalha, né? Quando Mas você acha que tudo venceu um... certo depois. Depois Agora passa, pergunta né, como é que é a gente? maternidade. Fala, é ótimo. Acabou de falar a melhor coisa. Gente, mas é isso aí. Você tá Maravilhoso. falando de gente não existir. Agora, a Maria, sei lá, 5 meses, assim, alguém chegou na minha casa falando, ai, que absurdo, então eu fiquei 2 horas sentado no INSS, fazendo nada, esperando um negócio.
Eu pensei, que queria. delícia! Você ficou 2 horas sentada no ar-condicionado, no seu celular, com fone. Gente, eu vou pra você. Olha que loucura, né? Eu lembro do dia que eu voltei, que eu entrei no nosso repouso lá. Aí eu voltei meio vínculo e depois eu voltei os dois. Então eu voltei meio período, assim. Aí eu fui trabalhar de tarde. Eu lembro que tava a Carol e a Ana Raquel sentadinhas na mesa e eu entrei na foto. Gente, vamos discutir um caso muito difícil de algum paciente. Vamos falar alguma coisa. Vamos tomar um café quente, né? Ai, foi ótimo voltar, foi ótimo. Assim, teve aquela culpa, né? Assim, ai, tô deixando... Mas eu tava deixando com a minha mãe e com a minha sogra, que amavam ele incondicionalmente também. E eu falei, ai, vai dar tudo certo, dá pra todo mundo, o meu filho também vai dar. Então eu nunca... Amor não vai faltar. nunca pensei em não, porque eu acho que não ia fazer bem pra mim. Então eu não ia ser uma boa pessoa pra estar com ele ali, porque eu ia estar infeliz, sabe? Coloca a sua máscara, depois você coloca a máscara no coleguinha do lado, né? Isso, E como é que é dar conta de tudo? Casa, marido, filho, trabalho? não dou, né? Não dou. A gente vai se equilibrando, A gente vai né? tentando, né? Vai tentando. Eu não dou conta de tudo. Eu falho muitas vezes, porque o meu pequeno, todo dia que ele acorda, a primeira coisa que ele fala com meu marido todo dia é: cadê a mamãe? Eu nunca tô em casa quando eles acordam, né? Que eu saio muito cedo. Então eu faço questão sempre de buscar na escola, porque eu só vejo ele a partir dali, né? Mas assim, eu acho que eu tô equilibrando bem. Com certeza, se perguntar pra eles, eles vão pedir mais mamãe. Mas sempre, né? Sempre. Mas assim, eu diminui bastante meu ritmo de trabalho. Não trabalho à noite mais, não trabalho nos finais de semana. Então, assim, coisas que eu fazia antes de ser mãe, né? Então, Daí você tá falando dos desafios. Engravidar, depois amamentar, a pele ver, tarará, e... Ok, começa a ir pra escola, começa a interagir, já fica mais solto de você. E a vida fala o quê? Então, Carol, tem mais um desafio aí pra você. Conta. Então, Antônio, com 2 anos, ele ia pra creche, né? Eu tava grávida do Guto. E tava quase ganhando o Guto. Aí ele ia pra uma creche perto da minha casa. Dona da creche chamou eu e meu marido pra conversar. Pra falar que o Antônio não falava. E o Antônio falava pra mim, sim, né? 2 anos ele tava? 2 anos. O Guto nasceu, ele tinha 2 anos e 5 meses. Então, tinha 2 anos e alguns mesezinhos. Foi um pouquinho antes dele nascer. Tipo, faltava um mês pro Augusto nascer. E aí ela falou, olha, eu vou pedir pra você levar o seu filho no pediatra, no neuropediatra ou num fonoaudiólogo, onde você achar melhor, porque o Antônio, ele não fala nada. Que eu falei, não, ele fala em casa. O que ele falava com você? Ele falava palavras soltas, mas assim, você com o seu primeiro filho, e eu não convivia com nenhuma criança, né? Você não convive, você não sabe como que é o desenvolvimento de uma criança. Ele balbuciava, você entendia? Ele falava algumas coisas, mas ele sempre foi muito reservado. O Antônio sempre foi um bebê muito diferente, assim. Pra eu tirar um sorriso dele, minha filha, eu tinha que plantar a bananeira. Coisas que qualquer criança, qualquer coisa que a mãe faz, o bebezinho ri, ele ficava sério me olhando. Tipo assim, a minha impressão é que ele falava assim pra mim, por que você tá fazendo isso tão ridículo, né? Mãe, e eu lá, tentando ir. E eu falei assim, meu Deus, esse menino já nasceu adolescente, por que ele não ri pra Mas mim? você é muito séria, né? E aí eu falava, não, dele. Só que ele também não respondia quando a gente chamava ele, e eu ficava um pouco assim, mas assim, se você conhecer o Antônio, ele é uma pessoa normal, então é muito sutil as coisas, as dificuldades dele de interagir com o mundo são muito sutis. Então só você convivendo muito pra você perceber. E você como mãe e pai, seu filho perfeito, né? E aí a dona da creche foi muito maravilhosa, ela foi muito sutil com a gente, ela conversou de uma maneira muito gentil, assim, porque tem pais que não aceitam, né? Sim. Foi um momento péssimo, porque eu tava quase parindo o outro, né? Mas, não, tudo bem, vamos levar e tudo. Aí demorou, assim, pra gente ter diagnóstico. Aí, com 3 aninhos, mais ou menos, a neuro falou, não, o Antônio tem autismo, é um grau leve, mas ele tem. E aí, com 2 semanas, aí a gente começou a fazer terapia com ele, de fonoaudiólogo, psicólogo. Com 2 semanas de parida, já estava o Augusto nas salas de espera, né? O segundo filho é totalmente diferente, né? O outro, até 5 meses, não saía de casa. Esse, com 15 dias, já estava na sala de espera da fono. Ele e o Augusto interagem super? Ele não... Não, o Augusto foi um divisor de águas na vida do Antônio, assim. Deus é muito perfeito, porque o Augusto, com 1 aninho, ele, no meu prédio, falava assim, esse aqui é meu irmão, Antônio. 1 ano e pouco, ele já falava, apresentava ele para as outras crianças, puxava, Antônio, vem! E assim... Quando o Augusto percebe que as outras crianças se afastam do Antônio, ele sai e vai ficar
Ai, que Fica delícia. perto, assim, eles são assim, brincam Cuida, né? muito juntos, muito, muito, são muito amigos. E eu acho que ele somou muito na vida do Antônio, assim, pra fazer ele interagir, mesmo, trazer ele pra interação. Porque a maior dificuldade dele, eu acho que era a interação. Falar, que ele não falava, agora fala até demais, tem que desligar. Fala, meu filho, a gente fez fonoaudiólogo, vamos dar pause. Eu não acho que, assim, cada criança tem o seu desafio, né, a sua beleza, a sua dificuldade. E eu não acho que a minha maternidade pro Antônio é diferente pro Augusto. Não acho. Acha que não é? Não. Sou a mesma mãe. Cada um vai ter de mim o meu melhor pro que ele precisar. Aham. Mas eu sou a mesma. Eu também não acho que eu sou mãe atípica. Eu sou uma mãe igual todas as outras, tentando dar meu melhor, né? Acho que todas nós, né? Ai, Carol, que delícia. Vamos para as rapidinhas? Vamos. Vamos começar? Viagem, com ou sem filhos? Com, sempre. Gente, falou sem pensar. Eu até me engasgada. O melhor lugar aqui do Espírito Santo. Minha casa. Ai, que delícia. Eu não gosto de viajar. Frase que sua mãe sempre repetia pra você. Você não é todo mundo? Você não é todo mundo, é muito clássico. bom, É muito bom. Obrigada, Carol. A Tizi falou outro dia, né, sobre isso. Você até fez um vídeo da Tizi falando. Todo mundo vai, você não é todo mundo. Você Ai. postou uma... Fala muito isso. Ai, obrigada, Carol. Ai, Foi um gente, prazer. passou muito Foi um prazer. Viu? Nem doeu.